Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre equação de segundo grau com uma incógnita, parte 6. Fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. No século XII, o matemático hindu Bhaskara apresentou um processo algébrico que permitia resolver qualquer equação de segundo grau. Usando o processo de Bhaskara e partindo da equação escrita na sua forma formal, ax2 mais bx mais c igual a zero, foi possível chegar a uma fórmula que permite determinar o conjunto solução de qualquer equação de segundo grau, com uma incógnita, de maneira mais simples. Essa fórmula recebeu o nome de fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. É mais utilizado fórmula de Bhaskara. Vejamos como chegar a esta fórmula. Vamos considerar a equação ax2 mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencentes ao conjunto do número de reais e a sendo um número diferente de zero. Vamos dividir todos os termos da equação pelo coeficiente a, pois a é diferente de zero. Então, ax2 sobre a mais bx sobre a mais c sobre a é igual a zero. Então, ficou aí x2 mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero, né? Então, eu simplifiquei aqui a dividido por a dá 1, ok? Bom, utilizando o princípio aditivo, vamos adicionar o termo menos c sobre a aos dois membros da equação. Está aí. Lembrando que c sobre a menos c sobre a é igual a zero. E aqui, né? E zero menos c sobre a vai dar menos c sobre a. Ok? Bom, então ficou x2 mais bx igual a menos c sobre a. Para que o primeiro membro se torne um trinômio quadrado perfeito, nós vamos adicionar aí, né, o b, o coeficiente b sobre a dividido por 2 ao quadrado. Né? Então aqui eu tenho a divisão de fração, você inverte a primeira e multiplica pelo... Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então b sobre a vezes 1 sobre 2, que vai dar b sobre 2a, ok? Ao quadrado. B ao quadrado é B2, 2A ao quadrado é 4A2, ok? Então vamos lá. E ao primeiro membro, né? E fazendo o mesmo com o segundo membro. Então, com isso, vamos obter uma equação equivalente. Então, nós temos aí x2 mais bx sobre a mais b2 sobre 4a2 é igual a menos c sobre a mais b2 sobre 4a2. Então, por questões didáticas, né, eu mexi no segundo membro, eu mudei a ordem, ficou b2 sobre 4a2 menos c sobre a, que é a mesma coisa. Ok? Então, o MMC entre 4a2 e a é 4a2. 4a2 dividido por 4a2 dá 1, vezes b2 é b2. 4a2 dividido por a dá 4a, vezes c, 4ac. Então, eu tenho b2 menos 4ac sobre 4a2. A expressão b2 menos 4ac menos 4ac é usualmente representada pela letra grega delta e é chamada de discriminante da equação. Então, eu substituí o termo b2 menos 4ac por delta. Fatorando o primeiro membro da equação, teremos então a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de b2 sobre 4a2 é b sobre 2a. Então, nós vamos ter aí x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a delta sobre 4a2. Ok? Que é a mesma coisa que x mais b sobre a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 4a2. Então, a raiz quadrada de delta sobre 4a2 é a raiz quadrada de delta sobre a raiz quadrada de 4a2. E a raiz quadrada de 4a2 é 2a. Ok? Então, eu tenho aí, né, pelo processo aditivo, eu fiquei com x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Que é a mesma coisa, como eles têm as duas frações têm o mesmo denominador, então é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, que é a minha fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva. Nesta fórmula, o fato de x ser ou não um número real vai depender do discriminante delta. Temos três casos a serem estudados. Primeiro caso, delta é um número real positivo, ou seja, delta é maior que zero. Neste caso, a raiz quadrada de delta é um número real e existem duas raízes reais diferentes
para a incógnita x. Então, eu tenho aí a primeira raiz, que é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, e tenho a segunda raiz, que é menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. O segundo caso é quando delta for igual a zero, ok? Quando delta for igual a zero, né, neste caso, delta é um número real e existem duas raízes reais e iguais para a incógnita x. Então, nós só vamos encontrar um valor. Né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Como delta é zero, né? A raiz quadrada de zero é zero. E menos b mais ou menos zero dá menos b. Então, ficou menos b sobre 2a. Ok? Quando delta é zero, quando o discriminante é igual a zero, né? Eu resolvo a equação simplesmente dividindo, né, menos o coeficiente b sobre duas vezes o coeficiente a. Ou seja, a primeira raiz é igual à segunda raiz, que é igual a menos b sobre 2a. Terceiro caso, quando delta é um número real negativo, ou seja, delta é menor que zero. Nesse caso, a raiz quadrada de delta não é um número real, pois não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Logo, dizemos que a equação não possui raízes reais. Neste terceiro caso, as raízes da equação pertencem a um outro conjunto numérico, chamado conjunto dos números complexos, representado pela letra C, cujo estudo pode ser feito na playlist do terceiro ano, nas videoaulas C parte 1 e C parte 2. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.